Maravilhoso seja mais este dia na sua vida. Maravilhosa é a palavra do Senhor, a palavra que sempre fala aos nossos corações, que o Senhor sempre usa formas, maneiras diferenciadas para falar conosco, para nos avisar daquilo que nos rodeia, através de sonhos, através de visões. O Senhor quer sempre falar conosco e precisamos estar atentos aos avisos do Senhor. Precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem nos mostrado e nos avisado, para que assim possamos estar cada vez mais sensíveis à sua voz, sensíveis ao teu Espírito, sensíveis à tua palavra, sensíveis às tuas formas de falar conosco, porque só em oração e buscando a sua presença todos os dias é que podemos entender e estar sensíveis a esta voz que quer falar conosco. A palavra de Deus está em Números, capítulo 12, versículo 6, que diz assim: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Veja claramente que o Senhor fala conosco através de sonhos, fala conosco através de visões. O Senhor tem sempre uma forma de falar conosco. Mesmo quando nós não estamos tão atentos, tão conectados a esta maneira como o Senhor fala conosco, Ele tem sempre nos avisado, sempre nos mostrado que Ele quer cuidar de nós, que Ele está cuidando de nós e que sempre estará ao nosso lado, nos protegendo, nos livrando das situações. Então veja que o Senhor fala conosco. Em Jó capítulo 33, verso 14 ao 18 diz assim: Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para ele. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre o homem e adormece na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhe sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Veja que o Senhor usa muito os nossos sonhos para nos avisar de perigos, para nos mostrar caminhos, para nos desviar de obstáculos que podem fazer mal, que podem nos prejudicar ou que pode até mesmo ceifar as nossas vidas. Então os nossos sonhos são sim providências divinas, providências de Deus em nossa vida. Por isso nossos sonhos não devem ser totalmente ignorados. Existem sonhos sim que fazem parte da sua rotina, do seu cotidiano, do seu trabalho, que são normais. Mas na maioria das vezes, os nossos sonhos são reais, são provas de Deus, são caminhos de Deus, são desígnios de Deus, são direções, são verdades, são palavras para nos acalmar, para nos mostrar. E por isso precisamos estar atentos aos nossos sonhos. Não podemos ignorá-los, porque são providências de Deus. Veja claramente que, por exemplo, quando os sonhos, eles podem nos confortar, nos direcionar, ou até mesmo revelar a vontade de Deus para um futuro próximo ou distante. Então, em Mateus 1:20, para confortar o coração de José, quando Maria estava grávida do Espírito Santo para receber Jesus, o anjo de Deus, em sonhos, veio para José, confortando ele, falando que realmente Jesus era um filho de Deus, era nascido pelo Espírito Santo, e ele deveria aceitar Maria. Então confortou o coração de José. Em Mateus 2:19, para direcionar, quando o faraó queria matar todas as crianças, sabendo que Jesus tinha nascido, então José
fugiu para a terra do Egito. E aí apareceu um anjo novamente para José em sonhos, e avisando a ele que já tinha morrido aquele rei, o faraó, e ele poderia retornar à sua terra. Então Deus é maravilhoso, Ele nos conforta, Ele nos direciona. Em Mateus 27:19, quando a esposa de Pilatos também teve um sonho, quando Pilatos ia julgar Jesus, e a esposa de Pilatos chegou no Pilatos e falou assim para ele: não julgue a causa de Jesus, não julgue este homem, porque ele é justo, e muito sofri por ele. Estava direcionando Pilatos a tomar cuidado com o que ele ia julgar, porque se ele julgasse, se ele não tivesse lavado as suas mãos perante aquele julgamento, ele teria assumido a morte de Jesus para ele e teria consequências sobre a vida dele. Mas devido a sua esposa o avisar, devido a ele ouvir a sua esposa, ele lavou as suas mãos e retirou parte desta culpa de julgar, de tirar a vida do próprio Filho de Deus, que iria salvar a nossa vida, a nossa alma. Em Gênesis 37:9, para falar sobre revelar a vontade de Deus, sobre o futuro, né? Quando José tinha sonhos em que ele viu os seus irmãos se dobrando, se ajoelhando perante ele, até mesmo quando ele deu o exemplo de as estrelas, 7 estrelas, o sol e a lua, ou seja, seu pai, a sua mãe e seus irmãos se dobrando, se prostrando perante ele, ou seja, ele estava vendo um futuro que ele se tornaria o governador do Egito, onde todos se prostrariam perante ele, porque se não fosse ele, é claro, através de Deus, através das revelações de Deus, o mundo teria se perdido, o mundo teria passado por grandes mortandade, porque a fome teria assolado 7 anos aquele povo, todo aquele universo naquela época. Então Deus é maravilhoso, Deus tem falado conosco e nós devemos tomar cuidado com isso, devemos ficar atentos com isso. Então eu mesmo particularmente já tive muitos sonhos, né? Alguns já o Espírito Santo já falou no meu coração, mas o que eu quero deixar claro que é sobre as visões também, né? As visões que eu tive, né? Algumas visões que eu tive foi exatamente dentro da igreja, no momento de oração, onde todos os irmãos estavam em oração junto. Né? A gente pensa, fala assim, nós somos a igreja, nós não precisamos participar em comungar, fazer uma comunhão com os nossos irmãos. A palavra diz isso para nós, que nós precisamos comunhar, estar em comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Porque você veja, quando você está num estádio de futebol, quando você está no estádio de futebol, se tiver uma pessoa ali torcendo para o time, qual vai ser a empolgação dos jogadores? Agora, se aquele estádio estiver cheio, como será a empolgação para aquele estádio que tem apenas um? E Deus é da mesma forma, Deus se alegra quando os seus filhos estão unidos para louvar o nome dele, para adorar o nome dele. Aí você pode falar, mas eu não gosto de jogo, Sandra. Eu não entendo nada de jogo, eu não gosto. Então quando você faz um aniversário, quando você faz uma festa, quando você faz um chá de bebê, se tiver uma pessoa, ou você tiver várias pessoas ali, aquele momento feliz, aquele momento alegre, o que vai te deixar mais feliz? Aquela pessoa sozinha com você? Ou você rodeada de amigos, de boas pessoas que estão ali querendo o seu bem? Com Deus é a mesma coisa. Então é por isso que as minhas visões foram todas visões futuras de coisas que o Senhor já me mostrou, que Ele vai me entregar na minha vida, que Ele vai me mostrar, que Ele vai me abençoar, que Ele vai me galardear. Foi no momento de oração em comunhão com os meus irmãos ali. Eu, claro, fazendo a minha oração ali comigo, cada um fazendo a sua oração, mas todo mundo na mesma comunhão, todo mundo na mesma sintonia, todo mundo na mesma busca pela presença de Deus. E Deus revela para os seus filhos, para aqueles que o amam. Né? É lindo demais o trabalhar de Deus em nossas vidas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os sonhos e visões, né? Já estou falando um pouco disso, né? Tudo isso é aviso de Deus, né? Quando nós sonhamos também com
pessoas conhecidas ou pessoas desconhecidas ou pessoas ex-namorado, ex-marido, ex-esposa, né? Quando nós estamos tendo um relacionamento sexual, às vezes nos nossos sonhos, nas nossas visões, isso é um trabalho do reino espiritual, é um trabalho do inimigo na sua vida. Aí você fala, não, mas Sandro, mas eu não tenho nada a ver mais com essa pessoa, eu nem lembro mais dela, nem ligo para ela, nem tenho contato dela. Mas, às vezes, ela lembra de você, às vezes ele lembra de você, e por isso você é atacado, e por isso vem em sonhos essas lembranças, que é Deus te avisando que ela ou que ele está lembrando de você, e às vezes está fazendo até trabalhos malignos. E às vezes nem precisa de trabalhos malignos, porque a inveja, como diz a palavra de Deus, ela seca até os ossos. A inveja, você não precisa ouvir uma pessoa invejosa para te atacar. Quando a pessoa pronuncia palavras de inveja, você não precisa ouvir. O reino espiritual ouve. Porque o reino espiritual ouve todas as nossas palavras. Então, quando ele ouve as nossas palavras, quando o reino espiritual ouve aquilo que nós falamos, automaticamente ele já tem uma reação sobre isso. E se nós não estivermos protegidos debaixo da presença de Deus, nós iremos receber essa carga espiritual sobre nós. É algo muito sério o reino espiritual. Nós precisamos nos atentar. E é por isso da necessidade de todos os dias estar em oração, na presença de Deus, para quebrar esses trabalhos malignos, esses pensamentos malignos, essas invejas, pessoas invejosas, ex que às vezes não te esqueceu, que você deixou para trás, mas ela não te esqueceu, ela não deixou isso para trás. Então é muito sério isso. E às vezes você guarda recordações de ex seu, que talvez também tem lembrado de você, guarda uma cartinha, uma correntinha, um presente, uma roupa. Tudo isso no reino espiritual tem um forte peso na sua vida. Então você precisa se desvencilhar de tudo aquilo que está ligado ao seu passado, de tudo aquilo que foi ligado a um ex-namorado, uma ex-mulher, um ex-marido. Você precisa se desligar, se desconectar no reino espiritual dessas pessoas, para que assim não haja empecilhos na sua vida. E se você está tendo sonhos ou visões com seus ex, né, com sua ex, com seu namorado, ex-namorado, então pode ser por coisas que você guardou e está guardado com você e você precisa dispensar, você precisa eliminar isso da sua vida, ou até mesmo porque ela está ali lembrando de você, que ela não te esqueceu, ele não te esqueceu. Então você precisa estar em oração, você precisa estar buscando a presença do Senhor. Então, a palavra de Deus também diz o quê? Quando a minha esposa, ela tem um tempo que ela estava sonhando muito com cobras, né? Cobras e cobras e cobras, um lugar cheio de cobras, cobras ao redor dela, cobras. Então a cobra é um aviso muito sério de ataques do inimigo sobre a sua vida. Quando ela sonhou isso, logo em seguida veio uma enxurrada de ataques espirituais malignos sobre a vida dela. Pessoas querendo enganar, pessoas querendo mentir, pessoas do trabalho, tudo para afastar ela, para prejudicar ela, para tirar o foco da oração dela. Então são ataques do inimigo. Quando a gente sonha muito com cobra, ou quando a gente também sonha que está sendo perseguido, também são ataques espirituais sobre a sua vida. Pessoas que são usadas pelo inimigo para tirar o seu foco, para tirar a sua bênção. Então as cobras, né, quando você sonha muito com cobra, é porque você está recebendo um grande e um forte ataque espiritual na sua vida. Está acontecendo já ou está para acontecer. Então é necessário entrar em oração, entrar numa providência de oração, em jejum, para quebrar esse laço do inimigo, para desfazer esses problemas, para desfazer esses ataques do mal. Então ela recebeu muito ataque espiritual, onde Deus numa visão, né, quando Deus numa visão para mim, pediu para um dia eu não deixar nem ela sair de casa, porque ela ia sofrer um ataque muito forte aquele dia na rua. Isso poderia prejudicá-la,
a sua cabeça, os seus pensamentos, abalar o seu sistema nervoso. Deus não falou, não revelou exatamente o que era, mas só simplesmente falou assim: não deixa ela sair de casa hoje. E eu obedeci a palavra de Deus, somente obedeci. Não perguntei, não questionei, somente obedeci, porque Deus é bom, Deus é perfeito. Nós precisamos estar atentos ao que Ele diz e obedecer. E não brincar com isso, porque é algo muito sério em nossas vidas. Então, aconteceu isso. E também existem ataques espirituais quando a gente sonha muito com sapos. Sapos significa inveja. Inveja. Então, quando você está sendo observado pelos sapos, é porque normalmente são pessoas que estão ao seu redor com inveja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus bens. Ou talvez você não tem bens nenhum, você fala: mas Sandro, eu não tenho bens nenhum, eu não tenho nada na minha vida. Eu só tenho um trabalhinho ali que eu vivo na marra. Mas o inimigo, a inveja do inimigo, a maior inveja do inimigo não é nossos bens, não é nossa riqueza, porque isso o inimigo pode dar para as pessoas. A maior inveja do inimigo é quando nós temos a luz de Deus em nossa vida, quando nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Então, quando você sonha muito com sapos, sapos te olhando, pessoas que estão ao seu redor, ou sapos que você sonha, que se transformam em sapos, então isso são ataques de inveja sobre a sua vida, sobre a sua luz. São bênçãos que Deus tem na sua vida e que o inimigo sabe, né? Ele não é igual o Senhor, né? Onisciente, que sabe de todas as coisas. Mas ele sabe o reino espiritual, ele conhece muito bem o reino espiritual, o inimigo. Então, ele vê as bênçãos acontecendo, ele vê os anjos ao seu redor acontecendo, voando ao seu redor. Então, ele sabe que Deus está agindo na sua vida. Então, ele consegue analisar esses fatos, aquilo que ele consegue ver, e sabe que Deus está trabalhando na sua vida. Então, é muito sério isso. Nós precisamos entrar em oração. E por isso, da necessidade de orar sempre e buscar a presença de Deus, né? Hoje vamos orar o Salmo 23, que também é um salmo muito forte para nós, que também nos fala sobre quebrar todas as correntes do inimigo, sobre mesmo estando no vale da sombra da morte, não precisamos temer. E não precisamos temer mesmo, porque o Senhor está conosco. O Senhor está sempre conosco, Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. Você não está sozinho nessa batalha. Então, nós precisamos nos atentar aos nossos sonhos, às nossas visões e estar sempre vigilante, sempre em oração ao Senhor. Não deixar o cansaço, não deixar a preguiça tomar conta de nós. Ainda mais esse friozinho que quer roubar o nosso tempo de Deus, roubar as nossas promessas de Deus. Não permita, não deixe o trabalho que às vezes ocupa muito o seu tempo. Não deixe que ele atrapalhe o seu momento de oração com o Senhor. Busque a presença de Deus todos os dias, porque precisamos estar na presença dele todos os dias. Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor, debaixo, Senhor, deste momento de oração, Senhor, debaixo do teu Salmo 23, ó Pai, porque o Senhor é o nosso pastor e nada, Senhor, deixará faltar em nossas vidas, Senhor. Debaixo do teu salmo, debaixo da tua palavra, debaixo do sangue de Jesus, ó Pai. Eu clamo, ó Pai, eu oro e eu ordeno ao reino espiritual neste momento, Senhor, para que todo o trabalho do mal seja desfeito na vida do teu filho, na vida da tua filha, Senhor.
para que os sonhos, as visões sobre a sua vida, Senhor, para que as visões e os sonhos sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, que o Senhor possa mostrar a eles que Tu és um Deus poderoso, que Tu és um Deus que ama, que cuida e que protege. E está sempre avisando aos Teus filhos, Senhor, da necessidade de estarmos sensíveis à Tua voz, sensíveis às Tuas formas de falar conosco, ó Pai. Diante do Teu Salmo 23, Pai, eu declaro, ó Pai, que mesmo que estivermos, Senhor, no vale da sombra da morte, não temeremos, porque o Senhor está conosco, o Senhor está comigo, o Senhor vai adiante de nós, o Senhor vai à nossa retaguarda, Senhor, e o Senhor está sobre nós para nos cuidar, para nos proteger, para nos confortar, para nos aliviar e para direcionar os nossos passos, ó Pai. Eu te entrego a vida do teu filho, a vida da tua filha, Senhor, e desfaço todo o laço do mal, desfaço todo o trabalho do maligno, Senhor, para que ela esteja na sua presença, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém.